Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos hoje fazendo um podcast super especial, um podcast de peso. É de peso, o negócio é parrudo mesmo. Eu estou falando com Fernando Reis, com César Hideki e André. Aí o sobrenome, cara, eu preciso da sua ajuda. Rol tá ok. Rol tá ok? Rol tá ok. Então tá, é que nem o meu, Agop Kassabian, é difícil de falar, eu já ouvi de todas as formas possíveis, imagináveis. O mais comum é agosto. Olha, o seu agosto apareceu, né? Então, agosto, é. Mas, então, nós estamos com esses três caras pesos pesados aí do halterofilismo, do crossfit, do boxe, da comunicação, gente que sabe o que está falando. E eu estou com essa baita sorte de poder compartilhar com vocês, com toda a nossa audiência, com todo o nosso público, as ideias, os desejos, o porquê, como, onde cada um deles se envolveu com esse negócio e como é que eles começaram essa carreira brilhante, como é que eles estão hoje e quais são os planos para o futuro. Então, gente, vou começar aqui por idade. A idade mais baixa aqui acho que é do César, não é isso? Não, negativo. Ah, é? A mão aí, Nandão. Minha estrada foi esburacada. Eu sou de 1990. Que ano que você nasceu, Cezão? Eu, 84. Aí, então. E o André? O André nem se fale, o André é um ancião. Eu então sou o quê? Estou com o pé da Não, você é o homem da experiência, é diferente. Eu já nasci velho já. Porra, é verdade, o André tem o espírito do senhor de idade. Espírito antigo, é. Eu sou de 78. Então, aqui o Fernando é o mais novo, a gente começa por ele. Então, Fernando, fala um pouquinho do Fernando, do que ele acha, o que ele pensa, e a gente vai evoluindo, vai tocando aqui a nossa conversa. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Fernando Reis, atleta de levantamento de peso olímpico. Vivi grande parte da minha vida aí competindo mundo afora e desenvolvendo o esporte. Eu comecei na modalidade aos 10 anos de idade. Antes de fazer o levantamento de peso olímpico, eu fazia judô na escola do Rogério Sampaio. Quando meus pais se mudaram para São Paulo, eu comecei a fazer levantamento de peso olímpico no Esporte Clube Pinheiros, clube no qual eu sou associado desde sempre. Foi meu primeiro contato com a modalidade. Eu fui realmente aprender de uma maneira lúdica, assim como toda criança faz, pelo menos a grande maioria das crianças nos Estados Unidos e Europa, é o primeiro contato que tem com a modalidade levantamento de peso olímpico, é dessa maneira lúdica. E eu comecei a competir, comecei a me desenvolver, viajar o mundo. O esporte abriu muitas portas, eu tive a oportunidade de conhecer o mundo, tive a oportunidade de fazer uma faculdade nos Estados Unidos e hoje eu sou residente aqui nos Estados Unidos, já tem alguns anos que eu moro de maneira fixa e tudo isso foi o esporte que proporcionou toda essa experiência. E a gente vem num movimento muito forte no país, onde o esporte, o levantamento de peso vem crescendo, junto com a alavanca do CrossFit, né? O CrossFit já vem aí se desenvolvendo mundo afora, e isso, o CrossFit acabou trazendo muita luz para o levantamento de peso, e a gente sempre teve um know-how muito bom, que a nossa escola começou a passar de uma maneira mais profissional para os educadores físicos, para os praticantes de CrossFit, e a gente conseguiu abrir uma escola bem grande no Brasil e mundo afora, onde a gente viaja dando curso, seminário. Atualmente eu já me aposentei da minha carreira de atleta, então a gente está migrando para outro setor, onde realmente vai ser mais nessa parte de ensino, junto com os meus professores também, o César Hideki, o André Hall. A gente vem desenvolvendo esse projeto aí, Brasil e mundo afora. Bacana, muito bacana. Uma trajetória de um cara acabou de falar a idade, né? Agora há pouquinho, quer dizer, 26, 27 anos, por aí? Na verdade são 21 anos de treino, 21 anos competindo. Eu já fui para 2 Olimpíadas, sou 3 vezes campeão de Jogos Pan-Americanos, 10 vezes campeão pan-americano,
consegui a medalha de mundial em 2018, foi a primeira medalha no mundial do sul-americano na categoria super pesado. Então a gente tem alguns feitos aí que foram bacanas ao longo do caminho. O recordista pan-americano. O atual recordista pan-americano. Exatamente, o atual recordista pan-americano. Então a gente tem alguns títulos aí no caminho. Tivemos altos e baixos e eu aprendi muito sempre com o esporte aí. Tem uma estrada, então. César, fala um pouquinho de você para a nossa audiência aqui. Quem é o César Hideki? Para quem não me conhece, sou o professor César Hideki, né? Sou formado em Educação Física, tenho 2 pós-graduações, uma em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo. Agora estou pós-graduando de novo, né? De Ciência do Esporte de Alto Rendimento. Eu sempre adorei o esporte, né? Sempre pratiquei o esporte desde pequeno, vim do futsal, né? Algo que normalmente japonês não é muito, né, convencional de ver, mas eu fui federado desde os 9 anos de idade, cheguei a jogar na equipe profissional durante 2 anos e meio, mais ou menos, e sempre me interessei em alto rendimento. E aí sempre fui estudando e focando todo esse empenho em alto rendimento. E aí, com base nisso, a gente foi se especializando, trabalhando com alguns atletas. Eu sou bem curioso, né? E aí, em uma viagem que eu fiz de intercâmbio para a Austrália, onde eu fiquei 2 anos lá, de 2009 a 2012, eu acabei conhecendo o CrossFit por lá. Fiz um cursinho até a parte do Level 1 lá, por lá, e Kettlebell por lá. Só que eu me interessei muito pelo levantamento de peso. E aí, voltando, eu voltei maluco, né? Depois de conhecer o centro de Sydney. E aí eu falei, preciso ter uma Eleiko. Voltei para o Brasil doido para comprar uma barra da Eleiko. E aí, com isso, eu acabei conhecendo os pais do Fernando. E aí, assim que eu me adentrei à família, né? Como amigo e praticante e fissurado que eu fiquei pelo esporte. E aí devo muito a eles pelo todo o ensino de levantamento de peso. Desde 2012 até hoje, a gente está junto nesse projeto e o intuito é sempre melhorar, né? Sempre proliferar não só o esporte do levantamento de peso, mas expor uma visão de preparação física de qualidade, né? Não só, né, para formação, né, de atletas novos ou preparação de atletas, mas como divulgação para a saúde mesmo em si, que levantamento de peso é para a vida. E aí essa é a luta que a gente tá indo e proliferando cada vez mais. Gostei muito quando você falou que entrou para a família, né? Foi a primeira coisa. Cara, é muito louco isso, né? Porque ele se coloca na família antes de começar o treino, né? Eu entrei para a família e comecei a treinar. A gente tem um ditado que a gente leva de uma maneira muito forte, que é: quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então as pessoas boas, elas vêm e realmente elas fazem parte da nossa família. É algo diferenciado. A relação que a gente tem não é somente uma relação profissional. Obviamente, cada um dos profissionais são os melhores em cada setor, mas isso acaba sendo uma consequência, porque realmente a gente sempre teve não preocupação, acho que sempre foi de uma maneira muito natural que as pessoas ao nosso redor são pessoas boas e que acabam virando parte da família, de certa forma, onde a gente acaba caminhando junto, melhorando, errando, mas sempre caminhando e empurrando na mesma direção. E é engraçado que isso, de uma maneira orgânica, os princípios e os valores dessas pessoas acabam sempre se alinhando com os nossos. Então, a gente leva isso de uma maneira bem natural e acaba dando certo. Gostei muito dessa frase. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É simples. É simples. Ela é simples e muito, muito verdadeira. Ali, né? Na veia. Pega na veia. Exatamente. André, fala um pouquinho de você, cara. Bom, a minha história com a família Reis já é um pouco mais antiga, né?
começar da parte esportiva, eu comecei a treinar judô com 7 anos de idade, e eu sempre fui fissurado em atividade física, esporte, treinei judô, acho que quase, não mais do que 25 anos, judô competitivo, e dentro do judô, obviamente, tem a necessidade da preparação física, né? Se um judoca é mais forte, é mais fácil você derrubar o seu adversário. Então, eu comecei a me interessar cedo por tudo que era treinamento de força. E eu vou fazer 44 esse ano, em abril, e na minha época não tinha, primeiro que não tinha internet, e segundo que o acesso à informação era bem mais limitado. Então, o que a gente tinha na época eram essas revistas de bodybuilding e tal, então a gente começa a treinar, né? Eu lembro que eu comprei, tinha um mapping na frente de casa, para você ver a antiguidade do negócio. Um mapping. Eu acho que o César nem sabe. Fernando, com certeza não sabe. Opa, não, tinha sim, aqui Lojas em Santo André tinha aqui, tinha um mapping. Também, pois é. Tinha um shopping mapping já faz aqui. uns 25 anos que não existe. E eu lembro que eu tinha juntado um dinheirinho lá, acho que de mesada, e vendia uma barra e anilha. Eu lembro que eu comprei uma barra, uns pezinhos, e comecei a treinar em casa mesmo. Fazia rosca direta, esses exercícios simples de academia. Mas eu comecei a perceber com o tempo que, apesar de você ficar um pouco maior, né, principalmente adolescente, não estava surtindo o efeito que eu queria. Eu acabava ficando mais cansado, né, de tanto treinar e levantar peso do que ter um efeito no judô propriamente dito. E foi então que eu comecei a estudar um pouco mais. Eu entrei na Faculdade de Educação Física em 2001, e aí eu comecei a me interessar um pouco mais a fundo sobre treinamento de força para os esportes, treinamento de força sério, que era uma matéria difícil de achar aqui no Brasil, não era tão simples. E antes disso, né, isso já anteriormente, eu sou amigo, a gente mora no mesmo bairro, né, do Fernando, eu moro no mesmo bairro que o Fernando morava, a gente mora muito próximo, e eu era amigo do Horácio, que é o irmão mais velho dele, né, então eu conheço o Horácio, sei lá, uns 28, 30 anos quase. E quando a gente era adolescente, o Horácio começou a treinar levantamento de peso, eu lembro do Fernando moleque, criança mesmo, como o Fernando começou a se destacar, e eu lembro que eu tinha bastante interesse em levantamento de peso, em treinamento de força, e eu ficava enchendo o saco do Horácio. Falava, pô, e aí, Horácio, quando é que você vai me levar lá no Pinheiros para eu ver como é que funciona esse negócio de levantamento de peso? Né? Eu já conhecia nos livros, mas eu nunca tinha praticado levantamento de peso. E ele ficou me enrolando anos, né? Não vinha nunca. E falava que vinha, mas... Só enrolando. Um belo dia, há uns 10, 12 anos atrás, ele apareceu em casa. E aí, André, vamos lá no Pinheiros? Aí eu comecei a treinar levantamento de peso lá no Pinheiros, né? Ele me agendava para entrar na sessão e eu comecei a aprender com ele, inclusive, né? Já faz bastante tempo. Neste mesmo ano, o Silvio, que é o irmão do meio deles, estava com um projeto de abrir um CT, um centro de treinamento. E era a tempestade perfeita, eu estava no lugar certo, na hora certa. Né? Eu sempre gostei de estudar, sempre li muito, eu sempre gostei de treinar, então eu tinha bastante interesse no assunto. E o Silvio me perguntou para mim, pô, você não quer trabalhar com a gente, então? Então, quando o centro de treinamento do Fernando, né, o F. Reis, foi aberto, era literalmente a família Reis, né, os 3 irmãos, a mãe dele, o pai dele e eu. Então, a gente começou já conhecia a família, e aí que a nossa história começou a ficar realmente entrelaçada. E aí o resto é história, né? Os cursos e bastante gente que a gente treinou lá, inclusive atletas olímpicos, Jadel Gregório. Foi lá que eu conheci o César, né? Antes da gente abrir, o CT estava em reforma. Eu lembro que a gente até tem uma foto, né, do primeiro CT, que era um espaço menor, e tem uma foto com o César lá antes da gente abrir. Estava ainda reformando o CT, eu conheci ele bem no início também. Que bacana. Gente, vocês têm uma história realmente entrelaçada um com o outro. Sim. E a coisa foi evoluindo aí. Vocês já repararam que eu falo com a mão, né? Além de falar alto, eu falo com as mãos. Enfim, é um jeito armênio de fazer as coisas, né? A gente tem essa coisa dos 5.000 anos de cultura mercantilista, a gente vai usando a mão para falar e vender, e comprar, e transacionar, e conversar, principalmente conversar com as pessoas. Para vocês que são atletas, isso eu costumo perguntar nos podcasts, porque
todo atleta de ponta, né, ele teve que deixar muita coisa para trás para continuar na ponta. Ele não pôde ir para balada, ele não pôde beber, ele não pôde tomar um porre. Enfim, tem muita coisa que vocês deixaram para trás para se tornarem atletas de ponta, competidores, conhecedores do negócio. Você teve que deixar muitas horas de possíveis namoros, paqueras, seja lá para estudar o que você estudou. Fernando, começa com você. O que você hoje, se você pudesse, falava assim, putz, eu queria recuperar aquilo lá hoje, que eu parei, que eu estou um pouco mais tranquilo, e eu gostaria de recuperar aquilo, de viver aqueles momentos. O que é que você buscaria lá atrás para trazer para você? Só para deixar dois pontos claros aí. O André nunca foi namorador. Então, eu estava esperando. E outro que você falou que é armênio. Armênio a gente não gosta muito, porque eu perdi a medalha nas Olimpíadas para 2 armênios. Então, porra, não é dos melhores, entendeu? Foram 2 armênios que ganharam de mim. Devia ter ficado quieto. Tá engasgado até hoje. A medalha no Rio não veio por causa da Armênia. A gente pode dizer. Porra, mas tá bom. Eu não ia tocar nesse assunto, cara. Assunto sensível. Não, mas vamos voltar. Vamos voltar para a pergunta. Eu sou seu amigo, estou aqui no Brasil. Não, com certeza, não tem problema. Eu acho, para mim, eu cresci no mundo esportivo, né? Eu cresci no Esporte Clube Pinheiros, vendo outros atletas de nível. Eu lembro muito bem isso, eu até falo nos cursos e converso bastante tanto com o André quanto com o César, que desde moleque eu via Aurélio Miguel, eu via Rogério Sampaio, eu via treinando no clube Leandro Guilheiros, todos esses medalhistas olímpicos, e eu desde molequinho eu tinha essa vontade, eu falava, eu vou ser atleta olímpico, eu quero ser atleta olímpico, porque eu cresci nesse meio. Então, para mim sempre foi muito, muito óbvio, muito claro o caminho que eu tinha que trilhar. Obviamente, quando você começa naquela adolescência, que você quer sair, quer se divertir, você começa a ver que não vai dar certo, não tem como. Mas para mim sempre foi uma questão de opção muito clara. Eu nunca fui um cara de muito baladeiro, nem de muita arruaça. Então, para mim, eu sempre tive um objetivo muito claro e eu sempre fui atrás desse objetivo. Eu sabia que eu não poderia ter tudo, tanto a parte de festa, diversão, bebida e desempenho no outro dia de treinamento. Então, para mim, sempre foi uma opção muito clara que eu tive na minha cabeça. Eu sempre tive um objetivo muito claro de atingir e ser o melhor na minha modalidade. Algumas coisas que eu não que eu me arrependo, mas talvez ter passado mais tempo com a família, ter aproveitado um pouquinho mais, talvez isso tenha sido um ponto importante que, principalmente agora no meu final de carreira, que eu estava viajando muito, eu tinha que realmente me dedicar de uma maneira muito mais intensa do que antigamente, porque conforme você vai ficando mais velho, o risco vai aumentando cada vez mais, pela carga levantada, você está levantando um absurdo de peso, e então tudo tem que ser feito de uma maneira muito, muito controlada. Então, um exemplo que para mim foi complicado, não poder ficar mais tempo com a minha avó antes dela falecer, porque eu tinha que treinar para ir bem nos meus torneios. Então, algumas coisas que não que eu me arrependa, que faz parte da vida. A gente vai passando e vamos aprendendo com essas situações. Mas, com certeza, são pontos que eu penso, aconteceu, foi assim, dessa maneira, que talvez eu tivesse agido de uma maneira diferente. Mas a gente tem que tocar o barco, com certeza, para frente. E não existe volta. Eu gosto bastante de analogia e tem outro ditado para você. A gente vai colocar quem é de verdade e quem sabe que é de mentira. Um amigo meu chama Ferrino, ele fala, Fernando, ele é de Recife, ele fala, Fernando, o negócio é o seguinte, quando os vikings iam para a guerra, o último que saía do barco metia fogo, porque não tem caminho de volta, é para frente, a gente só vai para frente. Então, a vida é uma guerra, a gente tem que sempre caminhar para frente e não tem como voltar atrás. Legal. André, e você? Eu já pego o César na sequência, mas
E você, cara, dos seus 40 e poucos anos aí, o que é que você recuperaria desse tempo perdido? Desse tempo perdido, não, desse tempo passado. Você fala, Passado. a gente já entendeu que o que o Fernando falou está certo, né? Olha, eu tinha um foco, eu tinha um caminho, então não me arrependo de nada. É a única característica comum de todos os atletas que eu conheço. Todos. Eu foquei, eu queria aquilo e eu fui atrás daquilo o tempo todo. Então, ele não se arrepende de nada, mas tem algumas coisas que ele recuperou. E você, o que você recuperaria? Eu não tenho grandes arrependimentos também, mas como o Fernando falou de maneira, digamos, jocosa, eu não fui um atleta de ponta, né? Eu fui um bom atleta. O judô no Brasil é um esporte extremamente disputado, né? Só para ter uma ideia, na época que eu competia, tinha 1 milhão de atletas federados no estado de São Paulo. Então era muito difícil, né? O judô sempre foi um esporte muito disputado e pode-se dizer que eu fui um atleta mediano. Eu fui um atleta ok, mas nada de destaque, nunca fui. Porém, eu levava essa vida de atleta, eu gostava de ser um atleta. Né? Eu também, da mesma forma que o Fernando, eu nunca gostei de sair à noite, nunca gostei de balada, não bebo há décadas, não bebo álcool, não bebo nada, nem cerveja. Mas uma coisa que eu sempre penso, né, na época de atleta, eu fico pensando, por que não me ensinaram o que eu ensino para os outros hoje, né? Que eu tenho certos conhecimentos que eu gostaria que tivesse alguém que tivesse me ensinado. Não digo na parte técnica, eu tive um excelente professor de judô, mas na parte de preparação física, deixou muito a desejar, porque eu tive que ir descobrindo tudo no meio do caminho, e a gente não tinha informação, infelizmente, ou pelo menos eu não tinha informação direta. E isso eu não digo que é um arrependimento, uma tristeza da minha parte, mas volta e meia pensa, puta, se eu soubesse hoje o que eu sabia, se eu soubesse antes, né, o que eu sei hoje, as coisas acho que iam ser um pouco diferentes em termos competitivos. Pode ser que isso mudasse. Porém, a gente vai ficando mais velho e a competição, a gente vai mudando um pouco a perspectiva, né? Hoje eu já não dou mais tanta importância para a competição. Eu dou muito mais importância para o que a atividade física e o esporte em si traz para as pessoas, em termos de não só bem-estar físico, mas bem-estar mental e inclusive moral, né? Disciplina, o controle que você tem emocional, como você lida com as outras pessoas. Normalmente, não estou falando todos, obviamente, mas normalmente os atletas tendem a ser um pouco mais gentis com os outros, né? Eu trabalho no Clube Pinheiros na área de levantamento de peso, e a gente se conhece, todos os atletas se conhecem, o pessoal dos outros esportes, e é todo mundo sempre muito gentil um com o outro. Né? Então, isso é um negócio que me parece característico do esporte, porém há exceções, né? Não é todo mundo que é assim, mas a gente procura sempre levar esse alto padrão moral de comportamento para a nossa vida. Eu, pelo menos, tento, né? E eu sei que o César e o Fernando também. O fair play faz parte da evolução do ser humano, né? O cuidado e a atenção, a ética, principalmente, faz parte da evolução do ser humano. César, me dá a tua visão. O que é que você recuperaria dessa história do César que ficou para trás? Eu acho que recuperaria, se desse para voltar um pouquinho no tempo a cabeça de hoje, acho que seria melhor. Porque Só você que é isso, mais né? Ninguém pensou nisso. O que é eu isso? Acho que o futebol, né, o futsal, ele é mais maleável, né? Ele não precisa ter tantas, assim, digamos, restrições quanto o judô, quanto o levantamento de peso, né? Como é um esporte mais por equipe, também tem aquela boleiragem, né? Então tem um pouquinho mais de malandragem, tem umas viagens, então tem uma pré-temporada, e aí eu viajava para outras cidades, aí a gente dava umas escapadas do centro de concentração para ir para uma festinha, alguma coisinha assim. A gente dá uma aproveitada, mas é um pouquinho diferente. Claro que isso daí até, né, antes das fases mais principais, né? Quartas de finais, semifinais e por aí vai. Que aí fica mais sério, né? Isso é uma característica mais do esporte coletivo, né?
Porque isso me perguntam bastante. Pô, e nas Olimpíadas lá, como é que foi? Você passou o rodo em geral? Como é que é? Como é a bagunça? Eu não fiz nada. Eu só treinei, comi e dormi. Daí você vê os outros esportes. Porra, os caras estão numa puta numa festa, num ritmo alucinante, todo mundo... Pô, e geralmente são os esportes coletivos que realmente tem essa característica. Que caso você fale, né, tem alguém para te cobrir, né? Se Exato, você jogou mal, exato. pô, ele não tá num bom dia, vem um outro, enfim. E aí é uma equipe, vai se entrelaçando, né? Hoje Exato. eu acho que eu sou muito mais focado, né, como atleta amador hoje, né, que eu pratico powerlifting hoje, do que na época do futebol, 1000 vezes, né? Hoje é alimentação, é suplementação e tem que dormir bem, senão também no dia seguinte você não aguenta o peso, enfim. O Fernando sabe muito bem disso. Exato. Eu tenho duas coisas que eu fiquei abismado com um vídeo que eu vi do Fernando. Né? A hora que ele falou assim, eu como 11 mil calorias num dia, eu falei, eu não como isso num mês, o cara come num dia. Eu tento não comer num mês, não é verdade. Eu levo uma semana, 8 dias para isso aí. Mas você falou uma palavra que, para o nosso público em geral, porque a intenção também desse podcast é difundir um pouquinho esse conhecimento do que é o levantamento de peso, o crossfit. E aí você usou powerlift, se não me engano, é isso? Uhum, sim. Explica para a gente um pouquinho o que é isso. Para quem não conhece o esporte, para quem não conhece, vou pedir aí a visão dos três. Por que o cara faria esse curso, esse treinamento de levantamento de peso, de força? O que pode agregar na vida dele esse tipo de treinamento? Desde o começo, acho que quando eu estava aprendendo, né, com o Fernando e a família dele, e o Andrezão também, que a gente acabou entrando junto, conversava bastante, trocava bastante figurinha, eu sempre ouvi o Fernando até mesmo falar que força é vida. E aí isso eu fui levando para mim, assim. E tem alguns até professores da faculdade, da pós-graduação, que falavam a mesma coisa. E aí eu passei a tentar entender, né? No decorrer da sua idade, que você vai perdendo massa magra, né? Perdendo massa óssea, o que vai te ajudar muito mais em termos de qualidade de vida é a força, né? Força para subir e descer uma escada, para, né, sair até do assento da privada, enfim. São situações que sem força você não faz nada. Né? Então, entra como levantamento, né? O trabalho de força se torna essencial para a qualidade de vida. Seja ele levantamento básico, né? Que a gente chama de slow lifts, né? Que seria o powerlifting, né? E a musculação, né, convencional até entra um pouquinho nesse caso, mas não voltado para força pura. E os fast lifts, que é o levantamento de peso olímpico, né? Que é os levantamentos de potência, de velocidade. Claro que, né, no decorrer do treinamento, a composição do treinamento tem os low lifts para auxiliar, né, até na prevenção de lesão e também na melhora de performance. Mas eu acho que bastante isso, assim, o Andrezão e o Fernandão acho que podem falar mais, né? Mas eu acho que a visão principal, assim, é essa. A ideia do levantamento de peso olímpico, da preparação física em geral, fundamentalmente é isso que o César falou. Um ser humano mais forte, mais estruturado, vai ter uma vida melhor, independente se ele vai dar continuidade como um atleta. Aqui, sempre de uma maneira acadêmica, junto com a parte esportiva nos Estados Unidos, todas as crianças aprendem a fazer um agachamento profundo, aprendem a fazer um deadlift, que é o peso morto, onde você tira o peso do chão e traz a altura da cintura, e aprende a fazer um power clean, que é um dos movimentos do levantamento de peso olímpico, que você tira o peso do chão com a barra e traz até a altura dos ombros. E isso faz parte da grade escolar. Todas as crianças passam por esse processo. O levantamento de peso olímpico são os movimentos naturais do corpo, né? Que a gente acaba perdendo ao longo dos anos. Então, durante muito tempo, você começa a trabalhar, ou ficar sentado, ou dirigindo, você acaba perdendo essa parte de flexibilidade
com o tempo. A gente costuma dar muito o exemplo das crianças, que elas têm o costume de brincar de cócoras, né? Agachar até profundamente e ficar brincando de uma maneira natural. E o levantamento de peso olímpico ele acaba trazendo esse movimento que é natural e que a gente acaba perdendo ao longo do tempo por não utilizar. O nosso corpo é uma máquina, se você não utilizar ela começa a enrijecer e você acaba perdendo os movimentos. Então, a parte de, como o Cezão falou, força é vida e movimento é vida também. Se você ficar parado, você começa a enrijecer e daí é ladeira abaixo. Ô, André, fala para mim um pouquinho, porque assim, boa parte da nossa audiência são de corredores, de participantes de corrida, de gente que faz triatlon, gente que faz duatlon, gente que nada, né? Se eu estou entendendo aqui corretamente o que vocês estão me expondo, esse tipo de treinamento poderia ser usado por qualquer um desses atletas, qualquer um desses praticantes, o amador que corre lá 10 quilômetros toda semana para fazer uma brincadeira, para participar de um evento, interagir e tal. Esse cara pode se aproveitar desse tipo de exercício de força? Sem dúvida alguma. O levantamento de peso, ele tem uma característica, ele não é uma característica única, mas é uma característica especial, que ele, além de ser um esporte em si, ele também pode ser usado como preparação física para outros esportes. Né? O powerlifting, que é um outro esporte, também tem essa característica que ele pode ser utilizado para outros esportes. Por que o levantamento de peso é tão utilizado para outros esportes olímpicos com preparação física e por que ele tem tanta transferência? Tem algumas características que vêm à tona imediatamente. A primeira delas é o que a gente chama de tripla extensão. Tripla extensão, imagina se você vai pegar alguma coisa no chão, né? A forma como você se flexiona para pegar no chão, se você mantiver a coluna reta, você tem uma flexão do seu quadril, uma flexão do seu joelho e uma flexão do tornozelo. E o levantamento de peso faz justamente isso. Ele tira um objeto do chão e faz com que esse objeto seja impulsionado verticalmente para cima. E isso requer a tripla extensão dessas articulações. Quando a gente pega o objeto no chão, a gente está em flexão, e quando a gente sobe e fica em pé, a gente estende. E isso é utilizado em basicamente qualquer esporte, seja para correr, para saltar, para nadar, em lutas. Então, tudo o que utiliza a tripla extensão, ou seja, todos os esportes, basicamente, que envolvem o corpo, o levantamento de peso vai estar presente lá de uma forma ou de outra. Né? Algumas outras características que a gente pode citar são o timing, a potência que é desenvolvida durante essa tripla extensão, a flexibilidade junto com a força, que é uma característica interessante do levantamento de peso, que já não é tão necessária no powerlifting, por exemplo, mas no levantamento de peso acredito que todas essas coisas em conjunto façam com que um atleta... E é interessante, porque a gente teve, o César e eu, a gente já treinou muitos atletas de diferentes esportes, e não tem um que não melhore, e a melhora é rápida. Não é que a gente precisa ficar treinando com o cara, sei lá, 2 anos para ele começar a sentir alguma coisa. Coisa de 2, 3 meses, os caras já começam a reportar. Caramba, Andrezão, nossa, mas eu tô muito mais forte, mas eu tô mais rápido. Ou se o cara é lutador, eu trabalhei bastante com lutador, caramba, mas a minha base ninguém mais me joga, ou não me raspa no jiu-jitsu. Os caras, eles ficam muito mais fortes, eles têm uma consciência melhor do que está acontecendo. E principalmente, isso acontece muito com os homens, né? Principalmente com os homens que não têm o hábito de treinar membros inferiores. A gente tem outro ditado no levantamento de peso, que é: um pesista sem perna é um pesista sem alma. Então, como o Fernando disse, o agachamento é um movimento não só natural e crucial para o ser humano, tanto é que a gente costuma dizer, você não aprende a agachar, você relembra, porque qualquer criança pequena já sabe fazer isso. Isso já está o programa motor já está no cérebro, já está lá gravado. O problema é que a gente fica sentado durante o dia inteiro, olhando o celular, começa a debruçar, a gente começa a ficar interiorizado e perde essas capacidades. Mas elas são rapidamente recuperadas uma vez que as pessoas começam a treinar levantamento de peso. Fernando, fala para mim o seguinte, ó, tenho 60 e
Estou chegando nos 64. Dia 14 de abril faço 64 anos. O dia do pai do Fernando. E eu faço dia 13 de abril. Caramba! E eu 25. Vou entrar nessa família aí. Minha mulher faz 3 de abril. Tudo ariano. Tudo ariano. Gente boa. Tudo Eu sou taurino. É tauro, né? Eu fui no final de abril. Todo mundo que me cerca é taurino. Pode ficar sossegado. Tá? Estou em boas mãos. Mas, Fernando, fala para mim o seguinte. Hoje você vai pegar um cara como o Agop, quase 64 anos, com hérnia de disco aqui, com operação ali, um monte de perrengue já, mas que, putz, ao longo da vida sempre tomou cuidado com o exercício, com cardiovascular, sempre comeu regularmente, não faço muito absurdo na comida. Putz, beber é uma coisa absolutamente assim esporádica, tomar uma cerveja, tomar um vinho e tal. Você vai pegar um cara com 64 anos que gosta de correr. Aí você vai falar para esse cara o quê? Vem cá que eu vou te botar num curso XYZ. O que esse cara vai fazer? O que ele vai ter de bom do Fernando, do aprendizado do Fernando? Bom, primeiro eu vou falar para ele o seguinte, que ensinar truque novo para cachorro velho é difícil. Mas com certeza, voltando para a parte de força, existem muitas coisas que você pode melhorar. Você está falando, sou um cara que eu gosto de correr. Consequentemente, se você tiver uma postura melhor, você vai ter um gasto energético menor. E isso tudo, o levantamento de peso vai proporcionar de uma maneira natural. O Andrezão acabou mencionando, grande parte dos esportes você fica anteriorizado. O que o levantamento de peso faz, ele te coloca na posição natural, que é a posição das costas seladas e o peito estufado, aquela posição, de marrento, né? Essa posição é uma posição que é exigida constantemente no levantamento de peso. Então, naturalmente, a gente exige essa posição e isso, naturalmente, no seu dia a dia, você vai ter um gasto energético menor, justamente por isso. Obviamente que a gente não vai trabalhar com uma carga absurda. Primeiramente, a gente vai fazer e fragmentar o exercício que seja de uma maneira fácil para você aprender, obviamente, seguindo os pré-requisitos que a gente acaba passando em todos os cursos, que são os mais importantes. Sem os pré-requisitos, você não consegue fazer o movimento de uma maneira segura. Ou seja, se eu não consigo fazer um agachamento profundo, eu não posso avançar para fazer outro exercício ou outro movimento que seja mais complexo. Então, eu passo, bem provável, primeiro passo é fazer um assessment, ver qual que é a sua posição, termos de flexibilidade, tornozelo, joelho, quadril, se existe alguma pré-lesão, se existe algum desconforto e trabalhar em cima disso. Então, o objetivo principal é passar pelos pré-requisitos de uma maneira segura e ensinar o levantamento de peso. E daí a magia do esporte vai ser a consequência que vai melhorar a sua vida de uma maneira geral. Isso já está comprovado, não sou eu que estou falando, é de uma maneira muito, muito simples, que através da força, através da potência, você vai conseguir transferir isso para a corrida, vai conseguir transferir isso para a sua vida, tudo isso vai ter um alicerce melhor para você fazer as suas atividades corriqueiras. Legal. Gente, lembrando aqui a audiência, nós estamos falando com 3 caras que eu tive o primeiro dia de contato com eles e estou assim encantado com a história que eles estão apresentando, com o jeito que eles falam, com a simplicidade. Cara, estou assim realmente encantado com vocês, porque é muito difícil a gente encontrar atletas de ponta, pessoas que têm aí a história que vocês têm, né? Vocês têm uma história, a gente tem que respeitar isso, e é muito bacana poder trazer essa história para a nossa audiência. E acho que assim, nós estamos fazendo um bate-papo aqui com Fernando Reis, com César Hideki e André Rou. Tá? E vamos continuar um pouquinho mais aqui. O que a pandemia
o corona, né? A gente brincou ali no comecinho da nossa conversa, a gente nem estava gravando. Eu estou em casa desde o dia 17 de março, eu em casa, e a nossa equipe, cada uma na sua casa. Nós somos uma das primeiras empresas a adotar esse comportamento como segurança, como seguro para os nossos colaboradores. E agora o pessoal está morrendo de vontade de voltar, de se encontrar de novo, de ter pelo menos um convívio. Mas o que a pandemia mudou na tua vida, Fernando? E depois o César e depois o André. Pô, eu posso dizer, e isso me perguntaram muito, eu fiz várias entrevistas e sempre me perguntaram isso muito. De verdade, porque eu sempre fui um cara muito restrito em termos de sair, em termos de ficar, sei lá, de multidão. Então, praticamente não mudou nada. Eu vou para a academia, faço o meu treinamento, volto, sempre me expus de uma maneira de risco controlado, mas para mim, pô, eu posso falar que não mudou. Não, obviamente que o mundo parou. O que mudou? As Olimpíadas foram canceladas, o ano inteiro não tive campeonato, que isso jamais aconteceu na minha vida. Jamais via uma Olimpíada ser cancelada. Isso só aconteceu na década de lá vai bolinha, por causa da guerra. Então, realmente foi uma mudança global, mas em termos pessoais não mudou muita coisa para mim. Isso, eles perguntam, pô, mas como assim, Fernando? Eu falei, pô, porque eu já não sou um cara de sair, sei lá, ir no show. Minha mulher fala, pô, vamos no show de sei quem. Eu falo, pô, eu passo. Para mim, não vou, não quero me aglomerar. Então, esse negócio de aglomerar, para mim, eu nunca fiz. Já era o padrão, né? Não é padrão, exatamente. Não, já era o padrão, não ir já era o padrão. Eu acho que o máximo... Não aglomerar já era o padrão. Já era o padrão. Exatamente. Então, fica até estranho muitas vezes, porque me perguntaram isso mil vezes, durante várias entrevistas. E realmente, quando eu falo isso, as pessoas, mas como assim? Eu falo, o que eu faço de mais radical é ir no jantar fora, no restaurante. Isso é o que eu faço. Eu vou jantar com a minha mulher, sento, peço minha comida, como, mas isso eu estava conversando com um grande amigo meu. Eu nunca fui, sei lá, muito bitolado em termos de pô, hoje eu estava vendo aquela tragédia que aconteceu, que a montanha caiu em cima das pessoas quando estavam no barco. Eu acredito que quando chegar o nosso dia, vai chegar. Por quantos anos essa montanha não estava lá? Que ia todo mundo ver a montanha. Um belo dia caiu a montanha. Então, acho que vai chegar o nosso dia de uma maneira ou de outra. Eu não sou um cara de me privar de muitas coisas. Obviamente que eu tenho... eu sigo algumas coisas para me precaver, mas eu não tenho muito dessa loucura. Eu viajo o mundo inteiro, eu sempre vi as pessoas. Aqui no estado da Flórida, em Miami, então, a gente não sentiu muito isso, porque não teve uso de máscara, as pessoas não usaram máscara. O governador aqui é um cara bem diferente, obviamente que teve o avanço das vacinas de uma maneira bem acelerada, mas aqui, tanto que o mundo inteiro está vindo para Miami, para Flórida. Isso daqui tá sobrecarregado, porque é o único lugar no mundo que você pode viver de uma maneira normal, dentro dos padrões, é aqui na Flórida e nos Estados Unidos. Então nunca teve essa não sei, para mim não mudou muita coisa. César, conta pra gente aqui. Não sei se já te perguntaram, eu tinha certeza que para o Fernando já tinham perguntado milhares de vezes, mas eu achei que eu não podia deixar de fazer essa pergunta, né? Claro. Eu não sou repórter, eu não tenho essa pretensão de estar aqui fazendo um questionamento com ninguém, mas eu achei que eu não podia deixar, porque, afinal, podia ter alterado alguma coisa assim. E para você, César, que veio de esporte coletivo, que hoje está num box, está numa coisa, numa pegada powerlift, Isso. numa pegada powerlift. O que mudou a pandemia para você, cara? O que mudou, assim, em termos da preparação física para o powerlift, não mudou nada, né? A gente continuou na mesma coisa. Eu sou proprietário de um centro de treinamento, né? De um box de CrossFit com levantamento de peso e treinamento funcional. E eu continuei indo para o meu
minha academia para treinar de uma forma restrita e tal, e eu, meus professores, alguns amigos, enfim. E o que mudou foi mais a parte financeira mesmo, né? Parte de negócios, né? Eu não pude abrir a academia, fiquei, né, fechado durante quase 7 meses. E aí, com isso, né, renda cai, as contas vêm como uma avalanche, não para de vir, enfim. Acho melhor você mudar o disco, viu? Porque Né? esse disco aí pegou todo mundo, né? Então. Esse disco da dor que todos sentimos, né? Mas exatamente. Desculpa, mas da parte assim empresarial afetou bastante. Agora a parte de vida assim não mudou muita coisa. Claro que teve, né, uma restrição de sair, de né, ir para casa de amigos, reunir. Eu cuidava também eu cuido, né, da minha mãe hoje. Meu pai infelizmente faleceu em dezembro recentemente agora. Eu cuidava dele também, ia direto para a clínica, que ele tinha Alzheimer e tal, e minha mãe é bem debilitada. Então ficava aquele receio, aquele medo, né? Pô, se eu passar para eles, né, ferrou, né? E aí, mas assim, a vida foi levando de uma forma bastante natural, né? Restrita, mas um pouquinho. Mas tentei deixar o mais confortável possível, o mais natural possível. Mas afetou mais dessa forma, mas eu acho que mais a parte financeira mesmo. André, o que a pandemia trouxe para você de ensinamento? Vamos mudar uma pergunta. É uma pergunta complexa e eu acho que ia requerer um tempo maior de live, hein? Tem bastante coisa para falar. Fala uma lição que você aprendeu, vai. Que eu vou depois perguntar para o Fernando e para o César também. Uma lição que você aprendeu na pandemia. Que a vida é muito... A vida em sociedade, ela pode ruir de uma hora para outra. Né? Eu durante de um dia para o outro, praticamente, ou de um mês para o outro, eu perdi 2/3 da minha renda. E assim ficou durante mais de um ano. E a gente fica... Ok, eu não sou um cara que tem medo das coisas, e eu realmente não fiquei. Eu não fiquei com medo de doença, eu não tenho medo de... primeiro que eu não tenho medo de morrer, nunca tive, né? Então, a parte do medo eu não senti. Eu não tenho isso, né? Nunca foi um problema para mim. Mas é uma situação estranha você sair na rua dia sim, depois o dia seguinte, um mês depois, e tá tudo fechado. Parece uma situação de guerra, né? Que as pessoas elas não podem viver de acordo com o que elas querem viver, né? Porque elas estão impedidas de fazer isso. Eu senti que as pessoas perderam direitos básicos, né? De ir e vir, de sustentar a própria família. Muita gente sofreu isso, né? Retornando no disco. E isso é uma coisa que me deixou bastante impressionado, assim. Do mesmo modo como a gente tem países que de uma hora para outra ruem, né? Por exemplo, como a gente viu na Venezuela, que era uma economia pujante na década de 90, de uma hora para outra ruiu. Então a vida em sociedade ela pode ruir de uma hora para outra. E ela é muito instável. Então a gente não sabe quando isso vai acontecer. Por mais que a gente faça força, a gente, não, eu vou me precaver, vou me preparar, vou guardar dinheiro, não quer dizer nada, absolutamente nada. E se você não pode pegar o dinheiro, ou se o seu dinheiro não vale nada? Então essas coisas, elas são um ensinamento profundo de quem comanda de fato as coisas é Deus, e não são os seres humanos, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Tem uma mão divina muito poderosa, né? Eu faço uma prática de meditação que chama-se Falun Dafa, e eu aprendo muitas dessas coisas já há 20 anos, que tem relação com a melhora da moral, melhora retorno às tradições, e uma fé correta em Deus muito grande, né? Então isso só reforçou a minha fé em Deus, porque sem dúvida eu percebo que os humanos não têm capacidade de lidar com uma coisa dessa de maneira adequada, e muitos eu acho que até erram propositalmente, né? Mas como eu disse, essa é uma conversa um pouco mais profunda e longa, né? Vou encerrar por aqui. Fernando, o que você aprendeu com a pandemia? O que ela te ensinou, cara? Pô, eu não sou um cara tão eloquente, tão profundo quanto o Andrezão, mas eu aprendi pouco, mas o que eu vi
E o que eu lamento, e o que eu passei, pelo menos, foi, por exemplo, minha avózinha, uma das minhas avós, no caso, parte de pai, ela ficou tão bitolada em vendo TV e pandemia, que a gente não teve oportunidade de ver ela. E daí a gente combinou a família inteira de ir para o Brasil para ver ela, já estava um ano e pouco sem ver a velhinha, e 3 dias antes da gente chegar para ver ela, ela morreu. Então, todas essas restrições, tudo isso que ela tinha medo, não sei o quê, porra, a gente tem que viver a vida, né? Eu não tive oportunidade e meu pai sentiu muito mais de ter dado um abraço na minha avó, no caso da mãe dele, antes dela partir. E por medo, por receio, muito receio da parte dela, isso acabou não acontecendo. Então, o que eu aprendi é que, pô, não sei, que a gente tem que viver, obviamente que balancear a parte de risco, mas tem que escolher viver sempre, não escolher morrer, não sei. Não sou tão profundo quanto o Andrezão. César. Eu acho que complementando um pouco a fala não sou tão profundo também como o Andrezão, né? Eu acho que complementando um pouquinho. Ficou numa saia justa, hein, André? O cara eloquente, profundo. Pô, eu nem sou tão inteligente assim como eles estão falando. Eu não sou tudo isso, não é tanto assim. Mas voltando, eu acho que complementando um pouquinho o que o Fernando falou, eu acho que a vida tem que continuar, né? Independente da situação, ter sua precaução, ter suas cuidados, né? Mas eu acho que é apenas uma doença, né? Que, claro, afetou muita gente, muitas perdas, enfim. Mas eu acho que até ter essas descobertas, né? Se a vacina dá certo ou não dá certo, enfim, eu acho que o mais importante é as pessoas não estarem morrendo mais. Mas eu acho que a vida tem que continuar porque a parte psicológica afetou demais, né? A população, eu vejo que perderam seus valores, né? Os valores tanto de índoles, né? Do que é certo, o que é errado, família, amigos, enfim. Eu acho que esse foi o maior aprendizado de que a vida tem que continuar, tem que dar valorização aos amigos, à família e principalmente respeito ao próximo. Eu acho que é isso que mais fez assim de aprendizado, que hoje que infelizmente acho que está se perdendo. Bacana. Gente, estou lembrando para toda a audiência, para todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo, nós estamos hoje falando com pessoas muito, muito, muito especiais. Estamos falando com Fernando Reis, César Hideki e André Hall. Eu ainda acerto, tá? Desculpa. Mas eu gosto de falar o sobrenome da pessoa para que a audiência registre, saiba quem são esses caras que estão aqui com a gente hoje. E eu ficaria aqui agora ouvindo vocês, porque eu percebi gente do bem, gente que fala gostoso, que conversa com muita tranquilidade. Vocês depois deem uma olhada, audiência, dá uma olhadinha, pessoal, nos vídeos do Fernando, do César. Vocês não vão acreditar no que é o treinamento desse pessoal, no que é que eles fazem, como é que eles fazem as coisas. Para me preparar para essa conversa aqui, eu fui pesquisar um pouquinho, fui ver o que vocês fazem. Aí eu vi 1, 2, não vou ver mais, porque passar vergonha vendo aquilo lá, né? Eu mal levanto um copo da mesa aqui e o cara está levantando 200, 300 quilos. O que é isso, gente do céu? E o mais importante, né? São pessoas que dá para a gente ver são pessoas do bem, são pessoas de boa índole, de bom coração, de bons sentimentos. E isso para a gente que está no esporte, né? Independente do esporte, eu acho que faz muita diferença ter ídolos, ter
norte, ter gente que você vai se nortear na coisa reta, no que é honesto, no que é justo, no que é bom, no que é bonito, no que funciona. E aí vou pedir para o Fernando falar um pouquinho do curso que ele está fazendo, que ele está colocando para difundir esse esporte, depois o César, e aí a gente vai para o André para a gente fazer uma despedida. Pode ser? Claro, bom. Um pouquinho dos cursos que estão no ar aí, você está colocando para isso, para a gente saber como é que a gente vai poder participar desse projeto aí. E aproveitando também, só para fazer o encerramento e falar um pouquinho dos cursos, e aproveitando o gancho do que a gente estava falando da pandemia, né? Algo que foi acelerado de uma maneira global foi a parte de tecnologia, né? E isso aconteceu aqui muito nos Estados Unidos, e a gente está trazendo essa proposta para o Brasil, junto com você, junto com o César, junto com o Andrezão, fazer o campeonato online, que isso já vem acontecendo aqui na Federação Americana. Isso tem sido um sucesso e a gente está levando esse formato para o Brasil. Mas basicamente o nosso curso é um curso de formação de levantamento de peso olímpico, onde o nosso propósito é passar o esporte da maneira mais simples e mais segura possível. O formato do curso são 4 anos de curso, onde a gente tem a maior formação do Brasil de professores e de adeptos da modalidade que querem aprender o levantamento de peso. É um curso realmente diferenciado, com pessoas aí mais do que graduadas e com background para passar o levantamento de peso da melhor maneira possível. Bacana. César, alguma coisa para falar dos cursos, do torneio, do treinamento, enfim? Hoje o objetivo dos cursos, como o Fernando falou, é de formação profissional, no intuito de melhorar a nossa área esportiva e melhorar toda essa parte de ensino, expondo mais segurança e saúde ao esporte, né? Independente se for o levantamento de peso olímpico clássico ou como forma de preparação física esportiva, por isso que ele é dividido em 4 módulos, né? Módulo 1 voltado mais para processo de ensino, independente da idade, desde crianças até idosos, toda a parte fisiológica e todo esse processo, né? O level 2 é mais voltado para planificação, montagem de treinos, ajustes técnicos, exercícios especiais, um pouquinho mais de fisiologia mais aprofundada, né, Andrezão? Acho que o Andrezão pode até falar melhor. O level 3, que eu acabo ministrando junto, né? Tenho a honra de ministrar junto com eles, mais voltado mais para competição, né? Como funciona uma competição oficial, como que você monta uma competição, né? Seja ela de pequeno porte até médio e grande porte, toda a parte de preparação física desportiva, a utilização do levantamento de peso como preparação física, né? E o level 4 é o ápice da coisa, que é o camp, junto com o Fernando e treinadores de fora, onde há uma vivência específica de como que é a vida, né? E o processo de preparação física desportiva voltado para performance no levantamento de peso olímpico. E aí, com base nisso, a gente está lutando, né, para cada vez estar melhorando, né, principalmente os campeonatos da F-Race. Hoje a gente, com certeza, é o campeonato com a melhor estrutura do Brasil, né, e o único campeonato com premiação em valor de dinheiro, né, para os melhores atletas, né, do campeonato em si. E esse formato, como o Fernando falou, né, a gente está junto, né, Ragup também, na formação do campeonato online, que a gente quer fazer várias etapas, né, e tornando o encerramento final do ano em um campeonato de nível internacional, reunindo todos os atletas aí do Brasil. Vou voltar aqui e perguntar para você o seguinte: você falou que o nível 1, né, o que vocês chamam de L1, o level 1, esse treinamento, essa parte poderia ser utilizada por amadores, por quem está começando, tal,
mas muito por professores também, porque a gente vê muita coisa, às vezes, que poderia ser feita ou orientada ou ensinada de outra forma, né? Com outro tipo de recurso, que nem o André falou lá atrás. Se eu soubesse fazer lá atrás o que eu sei ensinar agora, talvez eu tivesse um comportamento diferente. Quer dizer, todo esse pessoal que hoje está no treinamento, tanto de corrida, como de academia, como de. Estou falando das academias não especializadas em crossfit e tal, mas todo esse pessoal que está lá poderia se aproveitar do nível 1, 2 e, eventualmente, até do 3, é isso? Sem dúvida. Sem Sem dúvida. dúvida alguma. Posso responder? Bom, como o Fernando e o César já falaram, esse é um filho nosso que a gente tem muito orgulho, né? Os cursos são não só um curso, mas eu particularmente tenho muito, muito prazer em ensinar, né? E nos cursos, então, é um negócio muito, muito bacana, e eu tenho certeza absoluta que o Fernando e o César sentem isso, e todos os participantes do curso sentem isso. Eu não falo isso da boca para fora, e não é para jogar confete na gente mesmo. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer participante de qualquer curso, de qualquer ano, eles vão falar a mesma coisa, né? Tem uma vibe especial, realmente. Mas os cursos, eles são majoritariamente de formação. Então, a gente não meramente ensina as pessoas a levantarem peso. A gente ensina como elas ensinam a levantar peso. Né? Normalmente, Boa. isso é um fator importante, porque não é restrito para professores de educação física ou para gente da área do esporte. A gente já teve médicos, até atletas que não são preparadores físicos e tinham vontade de aprender por desenvolvimento pessoal. Porém, a grande maioria são professores, né? Porque eles buscam uma forma de se especializar nessa área, e muitas vezes tem muita coisa que não bate corretamente, ou tem muita coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente tenta tirar essa água turva do meio desses problemas que surgem dentro do levantamento de peso, né? Porque se a gente for considerar o levantamento de peso como modalidade, no mundo ele é muito antigo. Porém, no Brasil, como uma modalidade esportiva, ele é muito recente. O Fernando, junto com o CrossFit, que trouxeram à tona o levantamento de peso no Brasil. Então, se você pergunta 10, 15 anos atrás, a maior parte das pessoas não tinha ideia do que era. O máximo que você pode fazer de referência é aquele esporte que aqueles caras põem o peso em cima da cabeça, mas não era um esporte conhecido do público. E eu tenho orgulho de dizer que a F-Race, a gente conseguiu levar isso para muitas pessoas, e eu tenho certeza que muita gente conhece levantamento de peso por causa do Fernando e por causa da F-Race. Mas voltando à pergunta, sim, as pessoas elas podem se beneficiar e muito de fazer os níveis, porque, como o César já disse, o primeiro nível é um nível em que a gente introduz os pré-requisitos e a gente introduz todo o processo pedagógico da prática. Como é que eu faço o primeiro dia que eu entro na academia? O que eu tenho que fazer? Quando entra uma criança lá, como é que eu lido com isso? Eu tenho um problema nisso. Como é que eu faço as progressões? Como é que eu faço as regressões? O que é mais importante do que o outro? Qual habilidade é mais importante do que a outra? Qual é a hierarquia de importância das habilidades? Então, isso tudo é ensinado no level 1. No level 2, a gente organiza esse entendimento para a gente conseguir formar um plano de trabalho, que é chamado de periodização ou planificação. Né? A gente também fala de outras escolas de treinamento, que a gente normalmente se baseia na escola soviética, mas existem outras formas no mundo de abordar a questão. Ela não é tão diferente assim, mas tem algumas diferenças que são bem drásticas. Né? A gente fala da escola búlgara, a escola chinesa, fala um pouquinho de fisiologia. E no nível 3, a gente faz uma recapitulação de tudo isso. Né? As pessoas elas conseguem solidificar esse conhecimento. Isso é uma coisa importante, que a gente normalmente não deixa as pessoas fazerem cursos seguidos, assim, um fim de semana depois do outro. Acontece raramente, mas normalmente a gente deixa 6 meses, 1 ano, para a pessoa poder absorver aquilo que foi ensinado e botar em prática. Porque ela primeiro precisa botar em prática para entender qual é o problema real. Então, no level 3 ela volta, e no nível 3 a gente vai fazer toda a recapitulação desse processo, um aprofundamento desse processo, falar sobre preparação física,
Agora, a gente tem as ferramentas, a gente sabe planejar. Como eu posso aplicar isso tanto para a performance dentro do esporte, quanto para a performance de outros esportes, né? Então, o nível 3, ele é justamente quando tem o campeonato, que o César, ele conduz magistralmente, e todos os participantes do grupo, do nível 3, eles vão ser o staff do campeonato. Então, eles vão aprender como é que faz um campeonato na prática. Então, a gente depende dos alunos para que o campeonato aconteça. Se eles não fizerem um bom trabalho, não tem campeonato. Então, tem que ser muito bem ensinado para eles poderem fazer. A prova final é justamente o dia do campeonato lá. Tem gente sendo avaliada, tem gente que vai ganhar dinheiro, então tem uma responsabilidade. E o nível 4 é justamente a cereja do bolo, né? É um curso um pouco mais longo e é uma vivência, é uma imersão, na verdade. As pessoas vão treinar duas vezes por dia, até 3, vão ter palestras. É o dia inteiro treinando, né? Ou o dia inteiro imerso no levantamento de peso, como um atleta de nível olímpico faria, ou um atleta de nível alto faria. E a gente vai trazer professores russos também, a Rússia tem uma grande tradição no levantamento de peso, e eu acho que a gente vai fazer o primeiro level 4 no Brasil esse ano. Vai ser uma experiência bem bacana. Bacana. Muito legal. Gente, estamos chegando no fim do nosso podcast. Eu ficaria horas aqui falando com esse pessoal, mas eu sei que todo mundo tem compromisso. Então, eu quero aqui abrir um espaço para o Fernando falar, depois o César, depois o André, para a gente se despedir dessa nossa audiência toda, tá bom? Fernando, por favor, as suas últimas palavras aqui nesse podcast. Só isso. Bom, para mim foi um prazer aqui estar batendo um papo com vocês. Pô, só fera braba. Foi bacana. Acho que como você falou, foi um bate-papo leve e que eu fiquei feliz de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, falar um pouquinho do nosso trabalho e seguimos juntos. Sempre que precisar, estaremos à disposição aí para estar participando e estar agregando em tudo que for necessário. Muito obrigado novamente pelo convite e tamo junto. Valeu. César? Eu gostaria de agradecer também, uma honra estar aqui, né, de ter esse convite de estar participando com essas feras aí. Eu acho que a gente conseguiu expor um pouquinho do que é o nosso propósito, né, de qualidade no treinamento e levantamento de peso e esporte em si. E eu gostaria de mandar, né, um abraço a todos que estão assistindo aí, né, que estão curtindo esse podcast e estão vendo, e deixar essas boas energias e que flua o bem sempre. Bacana. André, você fecha todo o nosso podcast hoje. O homem da cultura, o homem da eloquência. Isso. Tá com responsabilidade aí, Andrezão. Quero ver agora. Ela vai bem até aqui e no final ferra tudo, né? Bom, eu também gostaria muito de agradecer a você. A GOP, é isso? A GOP. Eu gostaria de agradecer muito você e esse foi o primeiro podcast que eu fiz da minha vida. Eu nunca tinha feito um podcast. E eu fico muito feliz que tenha sido com você. Porque você é um cara muito bacana, conduziu as coisas de uma maneira, como você disse, uma conversa de bar, né? Eu estava até um pouquinho ansioso no começo, mas a gente vai soltando e vai ficando mais tranquilo, e acredito que muito por sua culpa, né? E queria agradecer meus irmãos, né? A gente se fala conversa com o Fernando quase todo dia, e a presença deles também me deixou mais tranquilo, e foi uma honra e foi um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Então tá bom, gente. Olha, estamos encerrando mais um podcast do Minhas Inscrições, o MIcast, e nós hoje conversamos com o Fernando Reis, com o César Libeck e com o André Rowe. E eu queria agradecer a todos vocês, porque foi muito gostoso mesmo, foi uma conversa muito leve, foi um bate-papo muito gostoso. Agradecer a audiência, agradecer a todos que estão nos vendo ou nos assistindo, nos vendo ou nos ouvindo.
e esperamos encontrar vocês no próximo podcast. Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa semana, bons treinos e estaremos juntos em breve. Um abraço para todos vocês. Tchau, gente. Tamo junto.